Esse já é o quinto vídeo dessa série sobre a manutenção do consenso no Bitcoin. Até não achei que fosse chegar a tantos, vai ter mais. Mas a verdade é que é um tema realmente técnico, ele é complexo e a gente precisa entender muito bem as suas particularidades para compreender quais são as consequências e possíveis resultados de tudo isso que está ocorrendo agora nessa espécie de batalha, o que alguns até denominam de guerra civil do Bitcoin. Não é isso, mas enfim, é um tempo, está um momento um pouco contencioso e com algumas incertezas no curto prazo. Então é preciso entender. E já fico alerta novamente para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo. Quem não conhece nada de Bitcoins, não assista porque não vai entender, é bastante complexo e técnico. E quem começou a série agora, eu sugiro novamente voltar ao primeiro vídeo antes desse, porque há uma concatenação e um encadeamento de ideias em todos os vídeos. Então no vídeo anterior eu falei sobre como o problema do SegWit, que foi o BIP 141, foi a forma de implantação dele, o BIP 9, que é uma espécie de MASF. E em fevereiro desse ano, os desenvolvedores, os mantenedores do Bitcoin já tinham se dado conta que, do jeito que foi lançado, o SegWit ia acabar não passando, porque os mineradores estavam sim bloqueando. E era curioso, porque pelas métricas verificáveis, mais de 60%, ou no mínimo 60%, e hoje mais de 70% até, dos usuários querem SegWit, ou já queriam SegWit, porque estavam rodando um software já pronto para validar transações de SegWit, só estavam aguardando os mineradores sinalizarem a mudança. Então, a gente tinha um bando já de usuários, a maior parte dos usuários querendo SegWit, mas sendo impedidos de usar SegWit porque os mineradores não estavam dando o seu de acordo, não estavam dando a sua concordância. Então, esse foi, e não apenas isso, não apenas o bloqueio, mas essa questão do SegWit e a forma de implantação dele, o BIP 9, acabou gerando uma série de problemas, até na percepção e no entendimento geral de como funciona o consenso no Bitcoin. Pelo seguinte, na prática, os mineradores acabaram fazendo os usuários de refém, porque o BIP 9 deu o poder de veto aos mineradores. Se eles nada fizerem durante todo o BIP 141 do SegWit, vai chegar lá em novembro de 2017, quando o BIP 9 fecha, quando o SegWit encerra a sua janela de verificação, e se não houver ativação, acaba e o SegWit não é ativado. Então, isso é um poder de veto dado aos mineradores, e isso acabou sendo um erro. E o Shaolin Fry, que é um dos desenvolvedores do Bitcoin, e o Rusty Russell, que é um dos coautores do BIP 9, ele até fez um post se desculpando, porque agora em retrospecto, ele admite que foi um erro ter feito o BIP 9, ele não imaginava que o BIP 9 o MASF fosse ser usado não como um checkpoint, mas sim como um choke point. Então não como uma data sinalizadora, mas sim como um ponto de estrangulamento da rede pelos mineradores. Esse foi o post que ele fez. Então a questão do BIP 9 também e do SegWit, como foi implantado, gerou uma percepção errada de que a sinalização dos mineradores é uma espécie de voto e que o Bitcoin é uma democracia e que isso está errado. Não é isso. E outra coisa também que acabou fazendo com que os mineradores fossem obrigados a se manifestarem, porque eles têm que sinalizar alguma coisa, então fossem obrigados a sinalizar, a se manifestar. E isso acabou também polarizando e politizando toda essa alteração. Gerou um grande ruído na comunidade e no bom funcionamento do consenso no Bitcoin. Porque a verdade é que quem define a validade das regras, ou quem define se uma transação é válida ou não, são os full nodes. Os mineradores incluem nos seus blocos transações válidas que já foram validadas pelos full nodes. Isso quer dizer que quem define de fato as regras do sistema e o que é e não é válido são os full nodes, são os usuários, e não os mineradores. Mas essa forma de MASF acabou invertendo essa lógica e alterando até a percepção dos usuários, das pessoas e de muita gente que achava que entendia o sistema e acabaram concluindo, não, são os mineradores de fato que mandam no sistema, agora os mineradores podem fazer o que quiser. E se o minerador deter uma grande força computacional, eles controlam o Bitcoin. E isso está errado. Então esse foi um problema do SegWit e do BIP 9 e acabou gerando todo esse impasse.
E aí vem a questão, como resolver esse impasse? Qual é a forma que a gente consegue propor, sugerir para resolver esse impasse? E essa forma é justamente o BIP 148. Então, voltando ao Shailin Fry, que é um desenvolvedor, no começo do ano, em fevereiro, ele notando que o Segwit não ia passar pela ativação, ou por depender da ativação dos mineradores, da sinalização dos mineradores, ele concluiu, olha, isso não vai passar. Vamos então propor uma nova forma para forçar os mineradores a sinalizar. E é justamente isso que faz o BIP 148. O BIP 148 é um UASF para forçar o MASF. Então, é os usuários forçando os mineradores a sinalizar a ativação, a sinalizar a concordância ao Segwit. E de que forma ele faz isso? Então, aqui eu volto ao quadro que eu fiz no vídeo anterior. Então aqui está o BIP 141, com a sua data de início, novembro de 16, e data fim, novembro de 17. E o BIP 148, que agora tem sido chamado BIP 148 UASF, mas não é o único UASF, mas virou legenda para ele, então o BIP 148 UASF, é a ideia de que os usuários, os full nodes, baixem um novo código com a seguinte regra: a partir do dia 1º de agosto, agora, então a partir do dia 1º de agosto, o minerador que não sinalizar o número 1 no campo versão do bloco, que é a concordância ao Segwit, ao 141, o minerador que não sinalizar a concordância ao Segwit vai ter o seu bloco orfanado e rejeitado pela rede. Então, depois de 1º de agosto, o minerador que não fizer o seu de acordo vai ter o seu bloco rejeitado. Então, isso, o que acontece na prática? O minerador vai acabar desperdiçando força computacional porque o seu bloco vai ser ignorado e ele não vai ganhar a recompensa. E o outro componente do BIP 148 é que se não conseguir forçar os mineradores para sinalizar, atingir os 95% e ativar o Segwit até o fim de novembro de 2017, esse BIP faz uma ativação automática. Se chegou até lá e não foi ativado, quando acabar, o Segwit é ativado. Então, o BIP 140 tem esses dois componentes: forçar a sinalização para os mineradores, e se isso não der certo, quando chegar novembro de 17, ele ativa de qualquer maneira o Segwit. Esse é o BIP 148. E é claro que isso não é uma forma contenciosa e talvez beligerante de forçar o MASF. O BIP 148 é isso sim. E tanto é que há já quase uma unanimidade entre os desenvolvedores, mantenedores, que já concordam que o ASF BIP 148 é a forma que a gente precisa usar nesse momento por causa desse impasse e de mineradores que estão bloqueando deliberadamente a ativação do Segwit. Essa seria a melhor forma agora. Mas usuários, desenvolvedores como o Gregory Maxwell, diz que não, acha que por mais que o Segwit seja benéfico, por mais que a maior parte dos usuários queiram isso agora, forçar essa maneira de obrigar os mineradores a sinalizar o Segwit é contencioso e pode gerar uma turbulência, pode gerar uma ruptura no blockchain, e é melhor não fazer isso, é melhor esperar. Essa é a visão dele. E por isso mesmo que se o BIP 148 não passar, digamos que quase nenhum usuário comece a rodar o BIP 148 e chega em 1º de agosto, ele vai ser inócuo, porque poucos usuários vão estar rodando ele. Então, a maior parte dos usuários vai ignorar essa mudança, essa forçação de barra do BIP 148. Uma outra forma de forçar ou de fazer uma ativação mandatária do Segwit é com um novo BIP chamado BIP 149. E o BIP 149 é a mesma coisa que o BIP 141, mas ao invés de usar a ativação, a instalação BIP 9, é a instalação BIP 8. E a única mudança é simples. O processo de sinalização é o mesmo. Durante algum tempo os mineradores precisam sinalizar, e se chegar em 95% dos mineradores em algum instante do tempo, é ativada a mudança. A diferença é que o BIP 9 chega no fim, na data limite, e cai a mudança e não é ativada. O BIP 8 é o contrário. Se chegar na data limite fim, a mudança é ativada de forma obrigatória e não tem conversa. Então o BIP 8 remove o poder de veto dos mineradores que o BIP 9 acabou implantando, lamentavelmente.
Mas qual é a consequência, então, do BIP 148? Ora, se uma boa parte dos usuários começar a rodar o BIP 148, vai chegar 1º de agosto, e isso pode acabar acarretando numa divergência do blockchain, um fork do blockchain, como eu falei nos outros vídeos. Então, um soft fork aqui em que parte dos mineradores, parte dos usuários vai estar forçando a barra e orfanando blocos que não sinalizarem o de acordo à mudança, e parte da rede vai estar assim validando blocos mesmo que não sinalizem a concordância ao Segwit. Então isso pode acabar acarretando um split, um fork da rede por algum tempo. Quanto tempo? Não se sabe, e por isso que esse 148 pode sim trazer turbulências, pode causar uma ruptura no curto prazo, e por algum momento, um dia, 2 dias, talvez semanas, o blockchain do Bitcoin pode seguir 2 correntes distintas. Então seria um split, uma divergência no blockchain. E qual é a consequência disso para você, o usuário, quem tem Bitcoins? A primeira é a seguinte: quando há uma divergência que permanece por algum tempo, há o risco do chamado replay attacks. Primeiro, voltando, né? Se há uma divergência, isso pode ser até um hard fork ou um soft fork, essa divergência permanece, quem tinha Bitcoins antes do fork, depois do fork vai ter Bitcoins também, mas nas 2 correntes. Então vai ter Bitcoins na corrente original e na corrente bifurcada. E o replay attack é o seguinte: se você tentar enviar uma transação, digamos que você queira enviar pela corrente original, se não houver nada para mitigar e para identificar bem para qual corrente aquela transação está sendo direcionada, as 2 correntes, a original e a bifurcada, pode identificar aquela transação e vai validar e vai registrar aquela transação nas 2 correntes. Isso é o chamado replay attacks. E se porventura uma das 2 correntes acabar sendo apagada e há uma reorganização e uma migração para uma corrente apenas, todas as transações que ocorreram na outra corrente vão ser eliminadas. Então quem tinha recebido bitcoins numa das correntes que foi eliminada vai perder os bitcoins. Então esse é um problema. Então é necessário ter, primeiro de tudo, prudência. Logo depois do 1º de agosto é preciso ter prudência e evitar de transacionar logo depois do 1º de agosto. Por quanto tempo? É preciso esperar um pouco. Talvez seja algumas horas, talvez seja um dia, talvez um pouco mais. Então vamos ter que monitorar os desdobramentos do BIP 148 e do possível split, do possível fork no blockchain depois dessa data. Então esse é o primeiro ponto, a primeira recomendação é não transacionar logo depois do 1º de agosto. Uma outra recomendação é custodiar por conta própria os bitcoins, seja utilizando uma carteira de papel, uma paper wallet, ou algo como o OpenDime, que é uma espécie de paper wallet também, ou baixando o próprio cliente, o próprio software do Bitcoin, instalando na sua máquina e gerando uma carteira por conta própria, porque as empresas de carteiras, como a Blockchain.info, que provém o serviço de carteira pelo seu website, eles vão ter que atualizar também o seu software e permitir que os usuários transacionem nas 2 correntes. Se houver um split, esse fork perdurar, uma empresa como a Blockchain.info precisa rodar as 2 versões, o BIP 148 e o outro. Caso isso não aconteça, um usuário pode estar sujeito ao risco de perder os bitcoins que foi transacionado numa corrente ou apenas na outra corrente. Então esse é um cuidado também tem que se ter. Controle a sua própria chave. Acredito que depois que isso passar, e isso vai passar, esse problema vai ser eliminado, não vai mais persistir e vamos ter apenas uma corrente do Bitcoin, mas isso pode durar algum tempo. Então é preciso a gente monitorar, é preciso que monitoremos e que avaliemos os riscos. À medida que o tempo vai passando e chegando mais próximo à data, eu vou tentar produzir outros vídeos para explicar e para atualizar os acontecimentos, porque isso também, como é um sistema vivo, é um software que vai mudando e todo dia, com certeza toda semana e às vezes todo dia tem novidades, é possível que chegue lá perto de 1º de agosto e isso já esteja solucionado. Inclusive, esse é o racional de quem está forçando o BIP 148. A ideia é que, em face disso, para evitar uma divergência, os mineradores, logicamente, vão começar a sinalizar a ativação, a concordância ao Segwit e ativar o Segwit até antes mesmo de chegar lá a data de 1º de agosto.
Esse é um da expectativa de quem está sugerindo e forçando o BIP 148. Uma outra solução, uma alternativa para mitigar e diminuir o risco de ruptura e de divergência no blockchain, de fork, é o chamado SegWit 2 MB, ou SegWit 2x. E o SegWit 2x é fruto do acordo que teve lá em Nova York durante a conferência de consensos, e que eu não vou explicar agora para poder acabar esse vídeo e não ficar muito longo, mas que é importante também para o desdobramento de tudo isso que está acontecendo. Eu vou deixar para o próximo vídeo quais são as consequências aí do SegWit 2x, que é quase uma espécie de contra-ataque para minimizar o risco de ruptura fruto do BIP 148. Sei que é bastante complexo, é bastante técnico, mas é fascinante, fantástico de testemunhar isso, de entender todas as facetas da busca pelo consenso dentro da rede do Bitcoin.